Muito bem, vamos então abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 2, está aí na tela para você, Mateus capítulo 2, amém para todo mundo? Mateus capítulo 2, nós vamos começar no verso 1, diz assim: tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregaram todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera, e enviando-os a Belém disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito bem, então a mensagem de hoje tem como tema: como encontrar Jesus. O que eu falei? Como encontrar Jesus. Porque o texto destaca para nós a procura dos magos, a pessoa do menino Jesus. Eles queriam saber onde e de que forma eles poderiam encontrá-lo. A pergunta deles foi: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Querido, olha que coisa interessante, os magos não estavam apenas procurando uma criança, mas eles estavam procurando o rei dos judeus, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Ou seja, com a mente eles buscavam uma criança, mas com o coração eles buscavam aquele que era o rei que haveria de nascer. Aleluia. Querido, talvez a resposta, porque muitas pessoas ainda hoje não encontraram Jesus, está aqui, porque elas buscam o Jesus histórico, porque elas buscam o Jesus dos presépios, o Jesus da manjedoura, mas este Jesus você não vai encontrar. Aliás, esse você vai encontrar, mas o verdadeiro Rei dos Reis você não encontra dessa forma. Há tempos atrás, um professor de história na cidade de Cabo Frio disse que antes dele de estudar para ser um professor de história, que ele estudou muito sobre religião e procurou saber tudo a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E ele disse que a conclusão que ele chegou foi que Jesus não existe. Ou seja, ele leu tudo sobre o Jesus da história, mas não encontrou o Cristo da fé. Para ele, o que ele chegou à conclusão é que Jesus era um mito. Ou seja, faltou nele
a mesma situação, ou seja, a mesma atitude que tiveram esses magos, que foram atrás para buscar não apenas uma criança, mas buscar para ver, certificar e conhecer aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, mas a mensagem, como eu disse essa noite, é como encontrar Jesus. E a primeira forma que você vai encontrar Jesus, você vai encontrá-lo nas páginas das Escrituras. O que eu falei? Isso, você vai encontrá-lo nas páginas das Escrituras. Os magos foram guiados por uma estrela, mas querido, a resposta veio das Escrituras, porque eles mesmos disseram, né? Onde está aquele que é nascido Rei de Deus? Porque as Escrituras, né? E verso 4, congregando todos os príncipes sacerdotes, escribas do povo, perguntou onde havia de nascer o Cristo. Verso 5, e eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Verso 6, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. E se você for lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, lá está narrado essa profecia que estava se cumprindo. Querido, isso há 730 anos antes do nascimento de Jesus. Ou seja, eles já sabiam que as Escrituras tinham a profecia a respeito do nascimento do Rei dos Judeus. Se você quiser encontrar Jesus, você vai encontrá-lo nas páginas da Escritura, ou seja, na Bíblia Sagrada. Aliás, o próprio Jesus disse isso. O próprio Jesus disse isso em João 5,39, dizendo, examinai a Escritura, porque são elas que de mim testificam. Aleluia. Então muitos não encontram Jesus, querido, porque desprezam a palavra de Deus, porque não examinam as Escrituras. Embora hoje nós sabemos que milhares e milhares de Bíblias têm sido distribuídas, mas elas têm sido distribuídas, mas não têm sido lidas. As pessoas às vezes têm uma Bíblia em casa, eu creio que a maioria, querida, a maioria dos lares, falo sem medo de errar, a maioria dos lares, quase que na totalidade, talvez eu arriscaria dizer de 80% a 90% dos lares tem uma Bíblia em casa. Mas essa Bíblia muitas vezes em casa só está servindo apenas de amuleto. Algumas delas ficam abertas lá no Salmo 90 ou então no Salmo 23, e aquela página chega a estar amarelada. As outras páginas, algumas estão até coladas ainda, porque nunca foram folheadas. Às vezes eu chego em algum lugar, porque algumas repartições públicas também, às vezes tem isso, né? Alguns consultórios, algumas clínicas, você encontra lá. E aí, como não é que eu não gosto do Salmo 90, mas por uma atitude, né, minha, normalmente eu folheio aquela Bíblia e jogo lá em Isaías 45, ou então no Salmo 115. Deixo lá para que as pessoas vejam, pelo menos, né, não tenham a Bíblia como um amuleto, mas que eles possam, né, encontrar realmente ali que aquilo sendo a palavra de Deus. Então, querido, você vai encontrar Jesus nas páginas da Escritura. Você que está ao alcance da minha voz, você que está assistindo, ou você que vai assistir essa palavra depois, na Bíblia Sagrada você vai encontrar Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia já fala de Jesus. Gênesis e toda a palavra do Novo Velho Testamento apontava para o Novo Testamento, para a época em que Jesus viria, que Jesus nasceria, e depois toda a história do cristianismo que está no Novo Testamento. Segunda coisa, você vai encontrar Jesus quando você procurar um Rei e Senhor para adorá-lo. O que eu falei? Você vai encontrar Jesus quando você procurar um Rei e Senhor para adorá-lo. Verso 2, na primeira parte, perguntar: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Essa foi a pergunta dele.
Então este era o propósito dos magos. Eles estavam procurando a pessoa de Jesus, o menino Jesus, para poder adorá-lo. E quando Herodes ouve essa palavra, onde está aquele que é rei? Querido, essa palavra perturbou Herodes. E Herodes então traçou um plano. Chama ele e diz assim: olha, vocês vão até Belém e pergunta diligentemente pelo menino. Quando vocês o acharem, fala comigo, me dá o lugar direitinho para que eu possa ir e também adorá-lo. Mas é claro que eu e você conhecemos a história e sabemos que o propósito dos magos era completamente diferente do propósito de Herodes. Os magos procuravam Jesus para adorá-lo, mas Herodes procurava Jesus para matá-lo. Nós conhecemos a história. Querido, até hoje nós encontramos aqueles Herodes que ainda perseguem Jesus. Aqueles Herodes que perseguem os cristãos. E toda vez que alguém persegue o cristão, por isso que você deve tomar cuidado quando você estiver perseguindo um crente em Jesus Cristo. Porque toda vez que você persegue um cristão, você está perseguindo o próprio Deus. Se você persegue a igreja de Cristo, você está perseguindo a Cristo. Por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja. A Bíblia diz que quem toca num servo de Deus, toca na menina do olho de Deus. E você sabe o incômodo que é quando se toca na menina do olho. Ou seja, irrita, ou seja, isso causa desgosto e causa dor aos olhos de Deus. Então cuidado quando você faz isso. Lembra quando aconteceu com Paulo? Paulo estava indo para prender os cristãos, perseguindo a igreja do Senhor Jesus. Ele matava, ele espancava, ele levava preso, ele fazia tudo o que podia contra os cristãos. Quando ele vai para Damasco, então ele tem um encontro com Jesus, e Jesus diz para ele: Paulo, Paulo, por que você está me perseguindo? Talvez Paulo pudesse ter questionado: mas eu não estou perseguindo o Senhor. Ele diz: está sim, Paulo, porque você, quando persegue a minha igreja, é a mim que você está perseguindo. E querido, até hoje nós encontramos ainda aqueles que perseguem o povo de Deus, aqueles que perseguem os cristãos, que perseguem a obra de Deus. E às vezes até dentro da própria igreja, pessoas que às vezes até inconscientemente, o inimigo está usando e eles estão prejudicando a obra de Deus. Muitas vezes com fofoca, com depreciação, menosprezando a obra, não cooperando com a obra. E cada vez que você assim procede, você está perseguindo e você está atingindo o coração do próprio Deus, do próprio Jesus, que é o cabeça da igreja. Aleluia! Até hoje nós encontramos Herodes que perseguem Jesus. Satanás, meu querido, o que Satanás quer não é que você adore Jesus. Quando eles falaram que nós queremos saber onde está Jesus para adorá-lo, Satanás vem com a desculpa, diz, através de Herodes, diz: eu também quero ir adorá-lo. Mas essa não é a intenção dele. Nunca ele quis que Jesus fosse adorado. Pelo contrário, Satanás quer ele ser adorado. Essa foi a causa porque ele precipitou-se dos céus, foi expulso. Porque o seu orgulho, o seu desejo era ser maior do que Deus. Diz assim: eu subirei acima e serei maior do que Deus. Então hoje nós ainda vemos isso. E o verso 11 diz que entrando eles na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Adoraram quem, gente? Adoraram a Jesus, e não Maria, sua mãe. Muitos ainda não aprenderam essa lição até hoje, lamentavelmente. Prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Queridos, então esse é o caminho também para encontrar Jesus. Ou seja, procurar um rei para que possa adorá-lo. Procurá-lo como rei, e quando encontrar, prestar a ele a verdadeira adoração. Foi isso que os magos fizeram.
Diz o texto que eles o adoraram, eles ajoelharam, reconheceram que ali estava o Rei dos Reis, o Messias prometido, o Emanuel. Aleluia. A história, engraçado que você não encontra na Bíblia que eram 3 os reis magos. Chega-se à conclusão que eram 3 por causa dos presentes, né? Imagina que cada um levou uma coisa, um levou ouro, outro levou incenso, outro levou mirra, mas você não tem lá que são 3 reis magos. E a história, a tradição tem até o nome deles, Melquior, Baltazar e Gaspar, né? Que ofereceram ouro, incenso e mirra. O ouro reconhecendo a realeza. Quando vai se presentear um rei, o mínimo que você pode dar para ele é ouro, porque tudo dele é ouro, o trono é ouro, o cetro é de ouro, a coroa é de ouro. O incenso representando o sacerdócio de Cristo, e a mirra diz se tratar de algo muito amargo, então de alguma forma representava o sacrifício de Jesus, e também, né, como especiaria para balsamar, mostrando assim também a respeito do que aconteceria com Jesus. Mas, querido, esses foram os presentes que eles levaram. Talvez eles não soubessem, né, o que isso viria a significar, nem eles soubessem disso, mas ali já estava profetizando a respeito de Jesus. E hoje, querido, qual é o presente que eu e você podemos dar a Jesus? Eu e você não podemos nada, materialmente falando, dar a Ele. Até porque a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nele há, tudo que nele existe. Então, querido, só existe uma coisa que eu e você podemos dar como presente, como a forma de retribuir aquilo que Ele fez por mim e para você, é dar o nosso coração para Jesus. Como eu preguei aqui domingo, deixar que Ele nasça no nosso coração, que a manjedoura do nosso coração seja a manjedoura para que Ele possa repousar, que o meu e o seu coração, querido, seja o trono onde Jesus possa sentar e reinar na minha vida e na sua vida. Aleluia. E isso é o verdadeiro significado do Natal. Como eu falei domingo, muito deturpado está a questão do Natal, e cada ano piora, mas nós os cristãos não podemos deixar jamais, né, de celebrar o Natal de Jesus, mas celebrando sim Jesus como o autor da vida. Amém, querido? Terceiro, você vai encontrar a Jesus. Quando você encontrar Jesus, será grande alegria. Quando você encontrar Jesus, será grande a sua alegria. Eu falei o quê? Muito bem. Verso 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Quando encontraram Jesus, após o seu nascimento, a alegria deles foi grande. Sabe, querido, o que se me lembra, me traz à memória? Lembrar do nosso nascimento, quando nós nos convertemos, quando nós recebemos Jesus como Salvador. Que alegria! Quantas lágrimas, mas lágrimas de alegria, de contentamento. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas comigo aconteceu. Quando você volta para casa, você parece que volta como que meio flutuando. Aquela noite você nem dorme direito, aquilo fica na sua mente. Os primeiros dias, logo depois da conversão, são dias inesquecíveis, porque é algo maravilhoso que acontece com a gente. E também não é para menos, porque quando uma pessoa encontra com Jesus, ele encontra paz, ele encontra alegria, ele encontra alívio, ele encontra o perdão dos seus pecados, ele encontra a segurança que ele anda procurando. Então, querido, é maravilhoso o Jesus nascer no nosso coração. Lucas capítulo 2, verso 10 e 11, que eu citei aqui domingo passado, e o anjo lhe disse: não temais, porque eu vos trago nova que será de grande alegria para todo o povo. É que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo.
Querido, a grande alegria, Jesus Cristo é a alegria do Natal, Jesus Cristo é a alegria da nossa vida, grande alegria. Talvez você não tenha sentido alegria na sua vida, talvez você não tenha sentido paz na sua vida, seu lar não tem paz, sua vida é vazia, talvez você é aquele que tem medo do futuro, não sabe o que é que vai acontecer amanhã, talvez você treme só em pensar de que você vai morrer um dia. Isso acontece, querido, na vida daqueles que ainda não encontrou Jesus, porque quando você encontra Jesus, todas essas coisas, querido, deixam de existir na sua vida, porque Jesus é aquele que preenche todo o espaço vazio da nossa vida, Jesus é aquele que joga fora todo medo, toda insegurança, Jesus é aquele que perdoa, que lava, nos purifica de todo o nosso pecado, de toda injustiça, e nós nos sentimos uma nova criatura. Por isso que Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aleluia, aleluia. O verso 2 diz assim: e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Queridos, é claro que tudo isso foi uma revelação divina, para que eles não voltassem, pelo mesmo caminho, para que Herodes não soubesse onde estava o menino. Mas a grande verdade, aplicando isso aos nossos dias, é que sempre que a pessoa encontra Jesus, ela muda de caminho. Aleluia. Quando ela descobre que é pecadora, quando ela encontra Jesus, ela descobre que é uma pecadora, ela descobre que ela precisa do perdão de Jesus, ela descobre que precisa mudar de vida, e aí ela deixa o caminho errado e passa a andar nos caminhos certos. Ou seja, ela está numa direção, encontra Jesus, recebe Jesus como Salvador, e ela passa de andar na direção contrária. Isso vem a mudança de vida, da palavra grega metanoia, ou seja, mudança de direção. Ah, querido, isso é o que acontece quando as pessoas encontram Jesus. Talvez eu esteja, talvez não aqui, mas através da internet, esteja pregando para alguém, querido, que ainda não encontrou Jesus. E se você gostaria de encontrar Jesus, você pode encontrá-lo hoje ainda, agora, esta noite, antes de você dormir. Basta que você abra o seu coração e convide-o para entrar na sua vida. Apesar de sermos hoje véspera de Natal, apesar de muitas pessoas estar fazendo as suas festas, como eu falei, as suas ceias, mas ainda o que se mais vê são pessoas tristes, amarguradas, oprimidas, talvez sustentando um casamento que não vai bem, talvez os negócios não vai bem, a saúde não vai bem, não tem paz, talvez vivendo uma vida atribulada. Ei, querido, hospede Jesus, encontre Jesus, abra o seu coração, faça do seu coração o trono, para que Ele possa reinar através da sua vida, e você vai encontrar a verdadeira paz, você vai ver que todas essas coisas vão desaparecer. E eu repito, quando você encontrar Deus, quando você encontrar Jesus verdadeiramente, e entregar a sua vida para Ele, você vai notar a diferença. E esse é o meu grande desejo nesse Natal para você, esse é o desejo de toda a Igreja Batista Nova Aliança para você, para que você encontre Jesus, para que você faça dele o Senhor da sua vida, para que Ele seja não apenas o Salvador, mas que Ele seja o Senhor, ou seja, o que dirige, o que orienta a sua vida de hoje em diante. Que o Senhor nos abençoe, que esse Natal seja realmente um Natal diferente, como já está sendo diferente, a questão da situação, mas que ele seja diferente no sentido de nos dedicarmos mais a Deus, de nos voltarmos mais para Deus. Querido, este ano
tudo isso que aconteceu, o mundo parou, querido, diante de um vírus. O mundo parou, a economia mundial mudou totalmente. As pessoas tiveram as suas vidas totalmente mudadas. E eu não creio, continuo afirmando, já falei isso, mas não creio que tudo isso simplesmente aconteceu por acontecer, ou culpar A ou B porque isso aconteceu. Eu creio que tudo isso há um propósito de Deus. A humanidade está precisando voltar mais para Deus. A humanidade precisa se render aos pés do Senhor. Deu para entender perfeitamente, querido, quanto nós somos frágeis, o quanto nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Que pelo menos para nós, os cristãos, querido, esse Natal, esse ano, toda essa situação, possa trazer uma lição de consagração, de vida no altar e de saber que nós somos frágeis. Que se não for a misericórdia de Deus, querido, realmente nós aqui não estaríamos, mas porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Por essa razão, nós estamos aqui para adorá-lo, para glorificar o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que você tenha realmente um feliz Natal. Você que está em casa, está nos assistindo também, que você tenha também um feliz Natal. Quero lembrar para você que domingo nosso culto normalmente, e na próxima quinta, que é então o último dia do ano, nós teremos a ceia do Senhor. Nós teremos aqui uma noite de adoração, né? Da Irmã Brás, muito louvor, muita adoração, e você que talvez, né, este ano não veio ainda, pode ficar tranquilo que aqui a gente tem tomado todos os cuidados, né? Do distanciamento, né? Álcool gel, as cadeiras são todas, né, higienizadas, tudo é feito de forma a segurança. É claro que algumas pessoas, né, dessa igreja, inclusive eu, né, já peguei o Covid, né? Mas querido, nós não podemos afirmar que foi na igreja, né, que tenha acontecido isso. Afinal de contas, a gente anda por tantos outros lugares, não é verdade? Mas eu acredito que o Deus que te protege lá fora, te protege muito mais aqui. Então vamos, né, no dia 31, estarmos aqui. Será às 8 horas o nosso culto, normalmente às 7h30, na próxima quinta será às 20 horas, nós teremos aqui então, né, a noite de celebração, nosso culto de gratidão a Deus por mais um ano que o Senhor nos concedeu. Nós estamos Deus querido, nosso Pai, obrigado meu Deus e meu Pai, muito obrigado a Deus querido pelo teu grande amor, obrigado por Jesus Cristo que o Senhor enviou, ó Pai, para nos salvar, ó Deus, para abrir o caminho da salvação. Senhor, a nossa oração, ó Pai, é de gratidão ao Senhor, e a nossa súplica, Deus, é para que as pessoas venham conhecer esse Jesus, não o Jesus da manjedoura, não o Jesus dos presépios, mas que ela venha conhecer o Jesus que salva, que liberta, que transforma, que morreu, mas que ressuscitou, que vivo está. Ó Deus querido, que eles venham abrir o coração para recebê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Pai, obrigado por cada coração que esteve aqui nesta noite, ó Pai. Ó Deus, aqueles que estiveram ao alcance da imagem, da nossa voz, aqueles que estão viajando, ó Pai, abençoa, meu Deus, cada um deles, Pai. Leva-nos agora aos nossos lares, dá-nos uma noite abençoada de descanso, de sono reparador. Abençoa, meu Deus, o restante dessa semana, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Feliz Natal para vocês, Deus os abençoe em nome de Jesus.